Bom dia, gente. Então, hoje a gente tem mais um encontro do grupo de pesquisa com algumas pessoas convidadas, né, membros externos, não tão externos, né, mas que trabalham conosco. Então, obrigada pela presença de todos. Além disso, a gente também tem alunos novos entrando no grupo de pesquisa, então acho que vai ser um momento bem legal para eles conhecerem um pouco o que a gente faz, né? Então, hoje eu vou começar a falar com vocês sobre dos grandes áreas que a gente trabalha no grupo e contar um pouquinho do histórico. Então, na verdade, essa apresentação é uma prévia de uma palestra que eu vou dar semana que vem, para a Semana Acadêmica dos alunos de Engenharia Química da Universidade da URI, né, de Erechim. E aí, então, como eu preparei esse material, eu pensei, acho que tem alguns alunos que podem ter interesse nessa apresentação, vou compartilhar com todos eles. Então, o tema hoje é falar um pouquinho sobre as embalagens biodegradáveis para alimentos, o uso delas, né, e aplicação através de biopolímeros e aditivos naturais. Então, vamos começar. O grupo de pesquisa, então, ele é formado por alunos, né, professores de diferentes áreas, diferentes cursos, diferentes universidades, também técnicos, né, então os alunos não são só alunos de graduação, que são os ICs, também tem mestrandos, doutorandos, tá? E aí eles têm algumas das áreas, então vocês vão ver que a maioria dessas áreas não são áreas que a gente vai abordar hoje. Algumas das áreas que foram as primeiras que a gente trabalhava no início lá, quando cheguei na Unipampa, né, pela minha formação em secagem, recobrimento, ainda continuamos com a parte de microencapsulação, extração, agora, né, mais forte de compostos bioativos. E aí entra a parte de embalagens para alimentos, né, que é o que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Mais recente agora, a gente começou também com um projeto novo que é desenvolver nanofibras para filtros de ar, justamente depois do surgimento da pandemia, né, e do problema do coronavírus. Então, é uma área que está começando agora. E a área de efluentes industriais, né, com a confecção e obtenção de novos adsorventes para remoção de poluentes químicos. Então, entrando nas embalagens plásticas, né, talvez não seja a área de vocês, né, dentro do grupo de pesquisa, mas quando a gente usa uma embalagem plástica, ela tem algumas definições, né, de ações que ela deve fazer quando for utilizada. Então, basicamente são 4, que é contenção, proteção, conveniência e comunicação. E aí, durante a minha fala hoje, eu vou falar mais das embalagens voltadas para alimentos, né? Então, como essas embalagens elas estão sempre sujeitas a novas tecnologias e novos materiais, elas acabam correspondendo a cerca de 50% do total de embalagens plásticas produzidas, né, mundialmente. Só para exemplificar para vocês, né? A gente está falando de embalagens de PVC, que é aquele filme que a gente usa em casa, né? Aquele rolo. E também outras embalagens de poliestireno, de PET, polietileno de alta densidade, de baixa densidade, polipropileno. Então, a gente sabe, né, que cada vez mais a gente tem a geração e uso, né, consumo de embalagens plásticas maior no nosso dia a dia. E antes de começar a falar mal, vamos dizer assim, dessas embalagens plásticas de fonte sintética, né, que são originárias de fontes fósseis, tem que falar que, na verdade, a descoberta, né, dos polímeros e, enfim, conseguir obtê-los, né, das frações do petróleo, ela foi incrível, né? Então, eles são realmente revolucionários e fazem com que o nosso dia a dia seja muito mais prático, né? Pela conveniência e pelo fato de ter as embalagens descartáveis. Mas, ao mesmo tempo que tem os pontos positivos, também tem os pontos negativos, né? Que é a geração enorme de resíduo que se torna uma problemática, principalmente devido ao fato da estabilidade, né, desse polímero ser muito grande e ele acabar ficando, né, centenas de anos no meio ambiente ou no aterro sanitário, enfim, depende das condições em que ele é descartado. Tem um dado recente da ONU que relata que anualmente a gente produz, né, no mundo todo, cerca de 300 milhões de toneladas de resíduos, né, e aí
plásticos e somente 9% desses resíduos plásticos são reciclados. Então, tipo, é menos de 10%, né? Realmente muito pouco. Outra informação relevante que eu achei montando essa apresentação foi que no mundo inteiro são apenas cerca de 100 grandes companhias, né, de grandes indústrias e empresas que comercializam aqueles derivados do petróleo que vão ser usados para obtenção de plásticos, embalagens, polímeros, enfim. E aí, o grande problema é uma coisa que falam muito, né, em inglês, que na verdade é o one single use, que é aquela embalagem que a gente usa só uma vez, que é a grande maioria, né, que está no nosso dia a dia. Então, coloquei algumas fotos bem impactantes mesmo, que é de um lugar, né, onde tem assim, um acúmulo absurdo de embalagens plásticas, principalmente nas Filipinas, né, vê que as casas ali, elas são acima, né, então, tipo, dependendo, ali teria enfim, um rio ou um curso d'água, né, então a contaminação. E depois a problemática que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o depósito de resíduos, principalmente plásticos, nos oceanos, né, que causam problemas, assim, na cadeia inteira, né, aquática, porque uma vez que desde lá do zooplâncton, que tem na figurinha ali, que aparece em destaque a contaminação dele por microplástico, né, até, tipo, os peixes maiores, então, sem dúvidas, em termos de meses, isso chega na gente, né, através do nosso consumo. Para falar um pouquinho mais para a gente sobre microplásticos, né, que não é uma área que a gente trabalha, eu convidei uma aluna, um pessoal da URGS e da UERGS, então provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter um pessoal compartilhando seus avanços, né, na pesquisa na parte de microplástico, que é uma área bem legal também, né, então essas sacolas, essas embalagens plásticas que são descartadas e acabam indo parar, né, nos oceanos, elas são fragmentadas em partículas menores e aí acabam se transformando no microplástico. Então, o grande problema que a gente está falando hoje é usar uma única vez, né? Quando a gente fala ali da gestão de resíduos sólidos, né, é difícil ter um panorama único, né, porque se a gente pensar na nossa cidade, ali em Bagé, a gente tem um problema sério, né, porque a gente até teve uma época coleta seletiva, agora não tem mais, né, uma coisa institucionalizada, assim, pelo menos na minha rua não passa. Então, embora tu faça a separação na tua casa, né, isso vai para o caminhão, container único, e aí também tem esse problema de depois ter que separar, e, enfim. Então, os desafios são grandes na parte da reciclagem, né? Desde, culturalmente falando, né, das pessoas nas suas casas separarem, até o gerenciamento disso, né, em aterros, né, que às vezes não vai para o local certo. E também o desafio no sentido das embalagens, né? Porque se a gente for pensar numa embalagem mesmo de, sei lá, de refrigerante, uma embalagem PET, o corpo dela é de PET, mas a tampa é de outra coisa, o rótulo é de outro, tem um adesivo, então a separação, né, desses compostos também é um desafio. Bom, aí surge então o que a gente faz dentro da universidade, no grupo de pesquisa, que são as embalagens biodegradáveis. Então, as embalagens biodegradáveis têm um conceito, assim, de que para ser considerado biodegradável, ela tem que, né, se biodegradar, né, em condições de se degradar em condições, né, submetidas a fungos e bactérias, quando descartadas, em menos de 180 dias. Tá? Então, é uma grande diferença, né, comparado ao plástico de origem sintética. A grande vantagem também é que essas embalagens elas podem ser obtidas de matérias-primas renováveis. Então, a gente não está usando aí uma fonte que vai se esgotar, né? Essas fontes, né, renováveis ou matérias-primas renováveis são o que a gente conhece como os biopolímeros. Então, são polímeros, né, que ocorrem naturalmente na natureza e que através do uso deles, a gente consegue contribuir para reduzir os acúmulos de resíduos sólidos, impactos ambientais. Qual que é o grande desafio disso e por que trabalhar, né, nessa área? Que quando a gente formula, né, uma nova embalagem biodegradável, na maioria das vezes, as propriedades, né, desse material, elas são muito inferiores àquelas obtidas do polímero sintético. Então,
O desafio é justamente encontrar, né, uma embalagem, caracterizar ela que tenha propriedades assim, equivalentes ou superiores dessas sintéticas. Vou comentar para os meus alunos desses dois tipos, né, de polímeros, né, ou de embalagens que a gente vê bastante, não sei se vocês já repararam, mas que é o plástico verde, né, que é I'm green, é aquele plástico que a Coca-Cola usa nas embalagens, em várias embalagens dela, né, de refrigerante, e aí tem toda a parte de marketing bem forte, né. Não sei se vocês já pesquisaram sobre, mas na verdade esse polímero ele é realmente de uma fonte renovável, né, que é da cana de açúcar, porque da cana eles produzem o álcool, o etanol, né, e do etanol eles produzem o eteno e aí do eteno eles produzem o polietileno. Só que o que acontece é que aquela molécula de polímero final, assim, de polietileno, né, de baixa, de alta densidade, enfim, ele tem a estrutura análoga àquele de fonte fóssil. Então, quimicamente, né, quando colocá-la no ambiente, não vai resolver o nosso problema de descarte, né, e de estabilidade em longos períodos. Então, ele não é biodegradável. Tem que cuidar bastante, porque o marketing, muitas vezes, ele não nos engana. E outro exemplo também que está bem em alta agora, a gente já consegue ver ali na nossa cidade também já, que são as embalagens oxidegradáveis. O que acontece nesses casos? Eles colocam aditivos na formulação, né? Então ela não é de fonte renovável, é como se fosse um polímero usual, né? Sintético, vamos dizer, de fonte sintética. E aí, através dessa oxidação, né? Ele vai se degradar mais rápido em fragmentos menores e tal. E vamos dizer, quando for colocado em um aterro, certamente vai ser muito mais rápido a degradação. O problema nosso, no caso, né, é que nem todo esse material, não sei se esse resíduo vai para o descarte correto. E quando, não, nesse caso, não for para o descarte correto e for, sei lá, para um curso de água, né, ou para um solo, vai se fragmentar em pequenas partículas e vai ter aquele problema de novo do microplástico que a gente estava comentando no início, que as meninas lá da URGS e da UERGS vão compartilhar com a gente mais para frente. O que tem no mercado, né, de embalagens e materiais biodegradáveis? Tem bastante coisa. Então, se a gente pesquisar um pouquinho, já aparece muita coisa na rede. Aqui na esquerda eu coloquei, então, algumas coisas, exemplos de embalagens de amido, né, mesmo para comercializar, então, potes, bandejas, né, suportes. A questão aquela, né, grande que começou com a proibição dos canudos, né, em restaurantes, enfim, no comércio, fez com que aumentasse muito a pesquisa e já a disponibilização comercial, né, de canudos alternativos. Então tem canudos que são de amido, né, que fazem com que eles possam ser comestíveis. Não sei se alguém já teve a oportunidade de tomar uma bebida nesse canudo, mas conforme tu vai tomando, tu vai mastigando ele, vai comendo, é bem docinho, assim. É meio estranho, né? Tem também os canudos de celulose, enfim, né, de papel, aqueles que não são tão agradáveis, então. Tem também uma empresa que comercializa as cápsulas de café, que são bem polêmicas, né, pela geração de resíduo. Então, tem uma empresa que comercializa essas cápsulas de material biodegradável. Ali embaixo coloquei uns exemplos de copos, né, feitos, na verdade, assim, nem todas essas embalagens comerciais biodegradáveis, elas são somente de polímeros biodegradáveis, né? Tem muita coisa no mercado que são umas blendas. Então, são blendas que misturam um percentual de polímero biodegradável com um percentual de polímero sintético, que faz com que aumente muito, né, a taxa de degradação, vamos dizer, mas que precisa daquele percentual, às vezes que nem esse do copo pequeno, 10%, de polímero sintético, para que tenha as propriedades necessárias, que nem tipo, eu vou tomar um café num copo de papel, não vai dar certo, né? Pela temperatura, principalmente pela temperatura do café. Então, esse copinho ali, bem diferente, já é possível encontrar, assim, em vários lugares. Na direita, eu coloquei um exemplo de uma empresa de São Paulo, que foi também uma parceria que eu tive no meu doutorado na Unicamp, que eu trabalhava com o PHB, que é o polihidroxibutirato. Então,
é um polímero biodegradável e é, além de biodegradável, obtido de uma fonte não renovável, que é a cana-de-açúcar. Então, eles têm uma planta lá de produção desse polímero, que é junto com a produção de etanol e de açúcar, e aí eles fazem a produção, né, do THB, que é produzido por micro-organismos e tal, faz extração, purificação e tal. E é bem interessante esse material, só que na maioria dos casos ele ainda tem, né, um valor muitas vezes superior ao polímero sintético, então por isso que a gente não vê tanto assim isso no comércio. Bom, entrando nas partes, na parte que a gente trabalha na pesquisa, assim, que são as embalagens tentando substituir os filmes finos, né? Elas também, assim como eu comentei antes, precisam de melhoramentos para ter as qualidades, enfim, as propriedades conforme as convencionais. Então, aí que se justifica, né, a nossa pesquisa e que tem tanto um cunho científico quanto um cunho tecnológico, né, porque a gente, além, né, de avançar com novos conhecimentos, a gente já conseguiu depositar patente, né, que visa proteger, vamos dizer, o produto que a gente conseguiu formular, né, caso alguém futuramente se interesse por ele, para ter essa proteção. Bom, quando a gente fala, né, mas então, quais são as matérias-primas que podem ser usadas para a produção dessas embalagens, né? Bom, se eu estou focando em embalagens de origem, né, renovável, assim, de material renovável, tem muitas fontes, né? Então, elas se dividem em categorias, podem ser proteínas, aí é legal de ilustrar, tipo, a proteína animal, como colágeno, né? Soro de leite, vegetal, que algumas a gente também trabalha, então a partir da soja, do milho, do trigo. Dentro dos polissacarídeos tem alguns bem conhecidos, né, e temidos por alguns do grupo, né, que os sabidos têm umas características que são difíceis de manipular e de obter filmes com propriedades boas, assim. Aí tem amido de mandioca, de milho, de arroz, de batata, né. A pectina, a quitina, que é um biopolímero, né, extraído da casca do camarão, da carapaça de alguns desses animais que vivem no mar, né? E aí, através da quitina, a gente consegue obter a quitosana, que é muito utilizada para filmes. E algumas algas também que a gente trabalha, carragenana, o agar-agar, né? Pode também ser matrizes baseadas em lipídios ou em celulose, né? O que a gente tem que ter uma atenção que é muito importante, e às vezes a gente acaba esquecendo de fazer essa reflexão, é que aquele material, aquela matéria-prima que tu vai usar como matriz para tua embalagem, se ela tem como chegar, né, na indústria para ser utilizada como matéria-prima através de um resíduo, né? Para que tu não fique competindo, né, com a parte de alimentos, né, com essa indústria alimentícia, né? Então, esse é sempre um desafio bem grande. Bom, e como obter, né, esses filmes finos, então, biodegradáveis? A gente está falando basicamente de 3 métodos, né, que se dividem em casting, eletrospinning ou eletrofiação e extrusão. Então, quando a gente fala basicamente dos dois primeiros, assim, quando a gente quer obter o filme, a gente precisa de um polímero, que é a matriz, né, ou mais de um polímero, se for uma blend de polímeros diferentes, um plastificante para dar aquela flexibilidade na matriz polimérica e um solvente, né, que vai permitir a mistura desses componentes e depois vai ser retirado por evaporação para que se tenha a matriz sólida. Eu gosto de destacar aqui que também, apesar da gente não ter ainda pesquisas nessa área, tem uma parte muito forte que é o trabalho de obtenção e formulação de filmes multicamadas. Então, através dessas técnicas, a gente consegue ter camada sobre camada. De repente, eu preciso uma camada que seja mais permeável a um gás e a outra com relação a outro gás. Então, eu consigo fazer a deposição de multicamadas. Falando da primeira um pouquinho, a casting, então, é aquela que a gente trabalha em laboratório, então trabalha numa escala pequena, né? Aí eu coloquei uma fotinho para ilustrar, quem nunca viu a gente fazendo os filmes, né? A gente usa um agitador com aquecimento, um magnético geralmente, né? Mas poderia ser outro tipo de agitação.
E aí, com o aquecimento, né, numa temperatura estudada, tempo estudado, estação, às vezes pH do solvente também vai influenciar na solubilidade, né, do polímero. Aí, depois que a solução homogênica está pronta, a gente faz coloca ela, né, numa placa acrílica dentro da estufa, previamente nivelada, e aí deixa secar para depois fazer a remoção do filme sólido dessa placa de acrílica. Outro tipo de casting que existe, que a gente não tem na Unipampa, mas tem outros lugares que tem, é o tape casting, que são superfícies aquecidas, e aí tu coloca a tua solução fumogênica em cima dessa superfície e aí passa como se fosse uma prensa, como se fosse um rolo, né, que faz com que homogenize essa camada de filme nessa superfície aquecida, né, para o solvente evaporar e para que tu consiga gerar filmes maiores, então, né, para conseguir caracterizar e conseguir algum avanço nessa área. Outra técnica bem conhecida também é o eletrospinning ou eletrofiação. Então, a gente já tem alguns trabalhos com o pessoal da UFPEL, que é com esse equipamento da foto da direita, né? Aí, nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem uma fonte de energia com elevada tensão, que aplica essa tensão, e aí uma solução, que é a solução polimérica, com algum aditivo potencialmente, através de uma bomba injetora, então, em uma agulha faz a dispersão, né? E aí vão se formando, então, filmes, é como se fosse uma teia de aranha, posição de fio sobre fio, até formar uma membrana, que pode ser chamada, então, de embalagem. Esse é legal, eu não quis colocar vídeo nessa apresentação, mas se vocês pesquisarem no YouTube, tem vários vídeos até mostrando esse tipo de técnica aplicado industrialmente, então é bem interessante. E aí o que acontece nas indústrias mesmo, principalmente quando trabalha com filmes polímeros sintéticos, é a formulação, a obtenção através da extrusão seguida de sopro. Então tem uma máquina que é a extrusora, né, que vai fazer vamos dizer, os filetes, né, os pellets do teu biopolímero, ou do material que você está formulando, e aí depois, através do sopro, faz a formação do filme. Qual que é o grande problema, o grande desafio de usar esse tipo de maquinário, assim, né, para fazer os filmes biodegradáveis? É a questão da temperatura. Então, geralmente, quando a gente usa esses biopolímeros, eles têm sensibilidade a alta temperatura. Então, como a extrusão ela é feita, né, com temperatura elevada, às vezes a gente tem que fazer um estudo mais detalhado nessa parte do trabalho. Bom, voltando então para as embalagens biodegradáveis focadas para alimentos, né? Eu vou dividir em duas categorias e falar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, a primeira categoria é aquela embalagem ativa, que a gente também trabalha. E o que ela quer fazer? Na verdade, ela quer proporcionar a conservação de um alimento, né, por mais tempo. Ou, às vezes, quer modificar alguma condição do alimento embalado para conseguir prolongar a vida útil e melhorar a questão de segurança, principalmente. Então, para exemplificar, pode ser uma embalagem antimicrobiana contra fungo, contra bactéria, ou também uma embalagem que tenha potencial antioxidante contra algumas reações de oxidação. Essa embalagem, tenho certeza que vocês já viram, já compraram algum tipo disso, desse tipo de classificação. São divididos em dois. Os primeiros são aqueles modificadores de atmosfera, né, que pode ser absorvedor de umidade, de oxigênio, de algum gás diferenciado, tipo etileno, então coloquei algumas ali embaixo, né, aqueles saquinhos de sílica que a gente comumente vê dentro das embalagens, né, dentro de produtos que não são embalagens, enfim. Então, se for sílica gel, né, para absorver a umidade, se for de alumina ativada, provavelmente está relacionado à absorção de etileno, então, o etileno que as frutas liberam, né, quando vão amadurecendo. A absorção de oxigênio, dependendo do alimento que vai estar aquela embalada, aquele material, né. E uma coisa curiosa que faz até um link com uma outra área que a gente trabalha, é que se vocês pararem para pensar, o que tem dentro desses sachês, né? Aí eu vou chamar o pessoal que trabalha na questão do ambiente, né? A gente desenvolve, né, adsorventes, né, e material para remoção de contaminantes e sempre foca na fase líquida contaminada, né? Mas aqui seria também, né, potencial adsorvente para remoção de
compostos presentes em fase gasosa, né? Então, a característica desses materiais que são usados dentro dos sachês, assim como aqueles que a gente formula lá para dissolver os compostos de fase líquida, é uma elevada área superficial, elevada porosidade. Então, nesse sentido, é legal que a gente consegue até fazer o link com o que vocês fazem lá na parte de ambiente. E a outra classificação, vamos dizer, é aquela embalagem que tem princípio ativo incorporado na formulação. Então, o filme ou a embalagem, que nem essa embalagem de morango ali na direita, ele tem um antioxidante ou um antimicrobiano que vai ser liberado aos poucos para aquele alimento e aí vai migrar, né, se estiver em contato por difusão, enfim, vários mecanismos diferentes, e prolongar a vida útil, então, desse alimento. Outra classificação importante é a embalagem inteligente. Tá? Então, na embalagem inteligente, o que ela faz? Ela tem o objetivo de alertar se o alimento está impróprio ou não para o consumo. Como ela faz isso? Através da mudança de cor. Né? Então, não sei se vocês já viram no mercado, no Brasil não tem muito, né? Eu já achei, acho que uma vez, faz muito tempo, mas no exterior é muito comum. Então, o que acontece é, pela alteração do pH, que o alimento vai, né, aos poucos, quando vai perdendo a sua validade, vai acontecendo transformações, o pH ele muda, ele tende a aumentar, né, quando o alimento começa a degradar. E esse gás, esse vapor liberado, faz com que, então, aconteçam essas alterações na cor dessa embalagem inteligente. Se vocês colocarem no Google embalagem inteligente, né, em português ou em inglês, o que vai aparecer são aquelas questões que a gente tem hoje em dia, que são a rastreabilidade do teu produto. Então, tu vai ter um QR Code e vai ver, desde que ele foi produzido até o transporte, o armazenamento, né, rastrear isso. Não é exatamente a mesma coisa, então tem que cuidar o termo que busca, né, para encontrar isso. Comercialmente falando, essas embalagens inteligentes, na maioria dos casos, ela não é composta inteira, né, de uma embalagem inteligente. Na maioria dos casos é apenas como se fosse um selo, né, que nem aparece ali na foto, um selo que indica, se tiver transparente, não use. Se tiver em determinada cor, né, tipo do vermelho ali no caso da maçã, do vermelho ao verde. Então, dependendo da cor desse sensor, é indicado que se use ou não, né? E, na verdade, a maioria desses sensores, que é também um desafio, eles são obtidos de nanopartículas de metal pesado, né? Então, tipo, nanopartículas de prata, enfim. Então, também tem que se ter um cuidado nesse sentido. Bom, quando a gente faz a pesquisa com as embalagens ativas ou as embalagens inteligentes, a nossa motivação é conseguir colocar esses compostos ativos através da inserção de compostos naturais, né? Então, a gente formula filmes biodegradáveis que têm esse caráter ativo, inteligente, por causa da presença desses compostos bioativos de fonte, origem, vamos dizer, natural. Quando eu falo natural, na verdade eu quero falar mais relacionado aos resíduos agroindustriais, né, de origem vegetal. Então a gente fala de casca, de bagaço, de folha, de caroço, né, enfim, que são ricos nesses compostos. Poderiam também ser produtos que não fossem de origem vegetal, tipo, por exemplo, o pólen, né? Ele também tem essa característica, extrato de própolis, enfim, outros materiais, outros compostos. Por que eles têm, né, essa característica de potencial bioativo? Por causa da origem deles. Então, as plantas, no geral, elas produzem esses compostos que têm confirmada, né, a ação terapêutica no metabolismo secundário. Esse metabolismo secundário, ele é o metabolismo que é responsável pela defesa e proteção da planta. Então, quando ela está sob uma condição de estresse hídrico ou de falta de luminosidade ou excesso de luminosidade, né, ou questões de vento, enfim, ela tem esse mecanismo, esse metabolismo que protege ela e ajuda na defesa. E aí, provavelmente, em função dessas condições, ela vai produzir mais ou menos esses compostos com ação, vamos dizer, ativa. Então, se dividem basicamente em três
classificações, que são os terpenos, os alcaloides e os compostos fenólicos, né? E aqui a gente vai focar um pouco mais nos compostos fenólicos, que é a área que a gente trabalha. Então, a gente pode dizer que o que a planta produz, né, que tem esse potencial, são os fitoquímicos. Então, ela produz, assim, centenas de fitoquímicos, mas nem todos eles são classificados como bioativo. É apenas bioativo aquele fitoquímico que tem essa comprovação de ter efeito ativo quando utilizado para consumo humano, por exemplo. Esses aditivos naturais, então, eles seriam uma vantagem na substituição dos aditivos sintéticos que a indústria alimentícia usa, né? E ela usa não para embalagens apenas, mas na formulação de alimentos mesmo, né? Então, é uma fonte bem interessante. Estou focando no alimentos, né? Mas poderia também ser um potencial para cosmético, farmacêutico e outras áreas. Uma coisa que motiva bastante quando a gente conversa sobre isso com o pessoal de fora do país é a diversidade que a gente tem no Brasil, né, em termos de frutas e plantas. Então, é uma área que continua sendo muito promissora, porque a gente tem frutas e plantas que só tem aqui, que não tem em outro lugar do mundo. Então, isso é bem interessante. E aí, essas propriedades bioativas, elas são antioxidantes, antimicrobiana, mas também tem estudos, né, que comprovam que muitas delas têm efeito anti-inflamatório, anti-câncer. Então, tem um apelo, assim, né, mundialmente falando, de aumento na procura e no consumo desses materiais, desses produtos. Bom, quando a gente precisa extrair de uma matriz vegetal esses compostos, a gente tem várias alternativas. Então, a mais básica delas é a extração por maceração. Nesse caso da maceração, a gente fica pensando, né, mas macerar, né, quem já foi para uma aula de química, macerar, usar o grau, o pistilo, né, mas eu tô falando de uma coisa que eu preciso retirar da matriz sólida, então não adianta eu fazer isso, né, então macerar a gente fala, vem do inglês lá, e é um conceito que a gente usa para extração sólido-líquido de contato. Então, eu vou fazer o contato, pode ser por uma agitação magnética, pode ser por um agitador mecânico, né? Pode ser por shaker, enfim, o que tu tiver no laboratório, claro que dependendo da velocidade, das condições de temperatura, tempo, vai impactar também na eficiência e no rendimento dessa extração, né? Então, a gente, no grupo de pesquisa, faz alguns estudos no sentido de maximizar essa extração para que se tenha, né, bastante composto bioativo presente lá no extrato final. E aí os estudos envolvem também o tipo de solvente, né? Porque a literatura reporta às vezes que a eficiência é ótima quando a gente usa solventes orgânicos, mas a gente quer fugir disso porque a nossa aplicação é alimentícia, né? Então tem que pensar em solventes amigáveis, né? Então tem toda essa questão, esse apelo verde, vamos dizer assim. Questões de pH também é bem importante, né? Estudar o efeito do pH na extração. E aí, uns outros exemplos que eu coloquei aqui, que a gente também faz é a extração por micro-ondas, né, onde dá para incluir, por exemplo, a potência, né, desse equipamento, o efeito da potência na extração, e o ultrassom. E aí, o ultrassom teria duas opções, né, o por sonda e o banho. No caso, a gente tem feito estudo com sonda por ser mais efetivo e a aplicação, né, do ultrassom ser efetivamente na amostra, né, e não naquele banho todo de água que tem-se no banho de ultrassom. Bom, esses extratos, depois de, né, fazer a extração, eles são filtrados, né, ficam lá a fase líquida, que é o que nos interessa, e a gente precisa caracterizar. Então, para familiarizar vocês um pouco com os tipos de análises que a gente faz, a gente está falando de análise antioxidante, de análise de compostos fenólicos totais. Se for alguma matriz vegetal que é rica em antocianina, vai ter análise de antocianina. Se é algum composto que tem potencial antimicrobiano, também vai ter, né, essa análise de atividade antimicrobiana. Então, para isso, a gente tem a parceria com a professora Caroline, já há alguns anos. E aí, então, mais recente, a gente conseguiu então, além de caracterizar essas três primeiras que eu coloquei acima, então são análises colorimétricas, né? Então não são análises tão precisas. E agora a gente já consegue, então, também quantificar esses bioativos, né? Através de análise de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. Então, nesse caso, fica bem mais confiável os resultados. Compartilhar com vocês um pouco dos avanços do grupo de pesquisa. Então, resgatei essa informação. A gente começou em 2012, né? Quando
eu cheguei na Unipampa, na verdade, em 2011, né? E aí a gente, quando chega na Unipampa, tem que cadastrar projeto, né? Porque tu entra, tu tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, né? E realmente sempre tive essa motivação da pesquisa bem forte, assim. E aí, em 2012, então, quando eu estava escrevendo os projetos, começou a destacar para mim, né, a questão da olivicultura. Eu comecei a observar que tinha muita gente investindo, né, no plantio das oliveiras, né, para a produção de azeite, que a região tinha uma característica importante, assim, que favorecia o cultivo. E aí, o que a gente fez foi cadastrar inicialmente um projeto que visava secar essas folhas. Secar as folhas, né, porque é uma operação que as folhas precisam secar, né? Precisam ser secas, e aí depende de como tu faz a secagem, tu acaba degradando esses compostos bioativos. Então a gente fez um estudo nessa parte de secagem e tal. E depois esses estudos eles progrediram para outros avanços, né? Que foi tipo extrair os compostos da extração, estudar os filmes, enfim. Se vocês ouvirem um chorinho, é o Léo aqui, tá? Tá tudo sob controle. Então, hoje em dia já teve seleção de mestrado, já teve TCC nessa área, então bem legal. Uma coisa que a gente continua, assim, porque tem um apelo bem forte na região. E porque as folhas, porque é um resíduo, né? Então, tipo assim, uma vez por ano tem a poda, eles pedem muito, não tem uma aplicação, né, final. Então, a gente consegue agregar valor nesse material. Outras matérias-primas que a gente trabalha são as frutas, né? Várias frutas, e enfim. Vocês veem pela tonalidade, né? Que são características de ter fenóis, antocianinas, para essa característica tipo vermelha, roxa, né? Uma que a gente tem investido bastante energia é a jabuticaba, né? Que é uma fruta brasileira e que justamente os compostos bioativos estão no resíduo, que é a casca da jabuticaba. Então a gente tem uns avanços bem interessantes nessa área. Bom, voltando um pouco para essa questão de quando é uma embalagem ativa e como que eu vou trabalhar com ela, então a gente desenvolve, né, no grupo com essas frutas, esses materiais de origem vegetal, embalagens e incorpora esses compostos bioativos nessa embalagem, e são esses compostos naturais que vão fazer com que tenha potencial antioxidante ou antimicrobiano. Então, antioxidante, né, inibir alguma reação, enfim, e antimicrobiano tentar inibir algum micro-organismo patogênico. Aí a gente está falando, né, de trato intestinal, ou mais recentemente alguma coisa no trato respiratório também, depende muito da aplicação. E a embalagem inteligente que a gente está trabalhando, na verdade, é pela alteração de cor. Então, como, por exemplo, a casca de jabuticaba, ela tem essa tonalidade roxa, né? Ela tem muita antocianina. E a antocianina, ela é muito estável em pH ácido. Então, quando ela é submetida a um ambiente em que o pH está fugindo do pH ácido, ela vai mudando de cor e não vai mais ficando aquele roxo forte, vai ficando cada vez mais claro. Então, é por isso que a gente consegue esse caráter inteligente. Quando a gente trabalha com pesquisas, né, ou na indústria, na parte de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, existem várias análises que permitem caracterizar essas embalagens agradáveis. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né, até para compartilhar o que a gente tem feito, o que a gente não tem feito. Então, análises físicas, né, principalmente espessura ali, pelo micrômetro, dá para fazer pelo paquímetro, dá, mas pelo micrômetro fica melhor. Análises químicas, então a gente tem feito análise de FTIR, né, para caracterizar os grupos funcionais que tem na superfície desse filme. A gente também tem um outro equipamento que tem um voluntário que queira, né, mexer nele, que é o goniômetro, que é um equipamento que permite caracterizar em termos de molhabilidade. Então, se eu formulei uma embalagem, como é que ela vai ser quando eu colocar em presença com um material muito úmido, ou quando ela estiver em contato com água, se ela vai ter alta molhabilidade ou não, né? Então, são questões de adesão. A gente já tem esse equipamento também. Questões óbvias, né? Tipo colorimetria, né? Ou tipo, o quanto é opaco, quanto deixa a luz passar, né? Para a questão até de armazenamento do alimento que está ali dentro. Propriedades de barreira, então a gente faz
né, permeabilidade ao vapor de água, nessas células que vocês veem ali dentro do dessecador. Claro, ele está aberto, né, mas ele fica com a atmosfera constante, fechado. Outras análises importantes seriam permeabilidade a tipo, outros gases, como oxigênio, né, uma coisa que a gente ainda não consegue fazer aqui, na Unipampa. Análises térmicas, então a gente está de termogravimetria, que é o TGA, que é também muito importante, porque a gente está trabalhando com polímero, então a gente precisa saber como ele vai se comportar, né, em diferentes faixas de temperatura. Análise mecânica a gente faz através do texturômetro, né, tensão de ruptura, alongamento. Análises morfológicas, a gente pode fazer pelo estereoscópio, né, ali no laboratório da engenharia química, mas provavelmente vai ser necessário em algum momento da pesquisa fazer também um MEV, né, para ver com uma maior aumento, né, magnificação, essa estrutura assim, do filme. E aí o MEV da Unipampa aqui não está funcionando no momento. E a questão de biodegradabilidade, que é uma coisa que a gente precisa começar também, e não é uma análise difícil, né, mas então, em quanto tempo essa embalagem vai se degradar? Coloca esse material, né, em contato com o solo, não é um solo tratado, é um solo tipo comum, e aí vai monitorando então os filmes com o passar do tempo, através de análises morfológicas, né, de estrutura superficial, vamos dizer, mas também de peso, né, de tamanho, enfim. E aí, então, se tu tá trabalhando com um filme que é ativo ou inteligente, tem que caracterizar se ele realmente é ativo ou inteligente. Então, ou vai ter que colocar em contato com o alimento, né, se for alguma coisa ativa antimicrobiana, ou vai ter que fazer alguma análise para ver se houve manutenção dos compostos bioativos, se realmente eles continuam presentes, porque às vezes a própria formulação do filme pode fazer com que existam perdas, né, desses compostos ativos, vamos dizer, que a gente colocou. Alguns avanços do grupo no sentido de compartilhar filme, então, em 2014, junto com o professor Marcílio, a gente começou na área de biofilmes, né? Em amido de milho, de mandioca, gelatina. Aí vocês veem, né, a dificuldade de trabalhar. Então foi realmente alguns trabalhos bem. O pessoal teve que ser persistente para chegar num filme bom, assim. Em 2015, aí teve um filme ativo já com gelatina e extratos de folha de oliveira, né? Do Rafa. Daí, em 2017, a Tamires fez um mestrado, né? Aí seguiu nessa linha, gelatina, extrato de folha de oliveira, fez a embalagem, né? Então, de alimento, que foram os maiores avanços, né? Que eu posso dizer, assim, né, desde o Rafa e da Tamires ter conseguido o depósito das 2 patentes. E aí, depois a gente começou a trabalhar com uma alga, que é que potencializa, né, que a gente tem esse outro biopolímero diferenciado, que é a carragenana, através de uma parceria com a UFPEL. Então, a gente fazia a extração da carragenana e aí depois fazia a inserção desse extrato nessa matriz. E aí também embalou carne de cordeiro, são uns resultados bem interessantes de embalagem antimicrobiana, né. Mais recente, a gente teve também trabalho de TCC, né, da Paloma, que aí, junto com a Catarina, a gente fez um filme com carragenana, mas usando os compostos bioativos não da folha da oliveira, mas sim do bagaço da oliveira. E a Fernanda, junto com o Marcílio, nós fizemos alguns filmes de amido, voltamos para o amido, né, e extrato de butiá, que também o butiá já é um material que a gente trabalha há um certo tempo e tem propriedade, né, bioativa. A gente fez alguns filmes com essa proposta, assim, de embalagem ativa. Temos também os filmes com jabuticaba, né? Então, vocês veem que ele fica um filme com essa tonalidade meio roxa, né? Então tem que pensar bastante em qual alimento vai ser aplicado. Então, potencial ativo a gente já sabe que ele tem. Inteligente, a gente ainda precisa que a pandemia passe para fazer essa comprovação, né? Também temos alguns avanços com o pessoal de Pelotas, de membranas obtidas por electrospinning, né, membranas ultrafinas. Então, a foto bem da direita ali, a foto do meio ali, que parece um alumínio, é como fica, né? É bem parecido com aquela fita da rosca que a gente usa em casa às vezes, né, em termos de textura, vamos dizer, de estrutura física. E aí, se colocar no microscópio eletrônico de varredura, que dá para ver são essas fibras da foto da direita, que é uma foto de microscopia eletrônica de varredura.
bem interessante. Os novos desafios do grupo para compartilhar com vocês, então a gente tem agora um novo projeto começando, que é, na verdade, usando todo esse conhecimento que a gente já gerou, né, e propondo um avanço no sentido de ter uma nova aplicação, e que é aquela que eu comentei lá no início, quando eu apresentei o grupo de pesquisa, que são os filtros, né, então tentar também obter não só embalagens para alimentos, mas também materiais poliméricos que possam ser usados como filtros, né? Porque a gente já trabalha com esses polímeros, já trabalha com os aditivos, eles têm potencial, né, antimicrobiano e talvez, né, mais pra frente a gente consiga comprovar virucida, né, antiviral. E aí formular um filme aí que tenha o papel de repente, ser usado em uma máscara futuramente, enfim, biodegradável. Só para finalizar, então, para quem ainda não conhece, né, o nosso projeto de ensino da engenharia química, queria fazer uma propaganda dele, né, Ciclo do Saber EQ, a gente tem palestras todas as terças e quintas, bem interessantes, na terça com o professor e na quinta são com egressos da engenharia química, tem saído uns webinários bem legais, assim, então só convite a todos, quem quiser participar, é aberto ao público externo. Aqueles que estão acabando a graduação, né, ou até o pessoal de fora aí que entrou hoje no grupo para assistir a minha fala, convidar para olhar os editais, né, da pós, então cursos de mestrado, especialização também, não sei se todo mundo sabe, mas vários professores da engenharia química estão inseridos numa especialização, né, de processos industriais, então é bem legal as oportunidades que tem aqui na Unipampa.